Só. Agora sim. Bom dia a todos. Nós estamos iniciando esta reunião ordinária do nosso grupo de pesquisas, a última desse semestre. Contamos hoje com a participação do professor doutor Guilherme Wunsch, que é professor na graduação, nas especializações e no programa de pós-graduação da Unicinos, doutor em Direito, pós-doutor em Direito, tendo feito seu estágio pós-doutoral conosco aí na PUC, advogado, e tem feito muitas pesquisas nesse cenário, nesse âmbito da tecnologia e das relações de trabalho, especialmente prospectando o futuro, né? Tentando mapear, compreender como serão as relações de trabalho, em que o direito do trabalho deve se adaptar, e que tipo de preparação nós temos que ter, né, para podermos atuar neste cenário enquanto trabalhadores, enquanto profissionais de quaisquer áreas, mas em especial na área jurídica. Nós hoje vamos trabalhar com um tema bem específico. O professor Guilherme Wunsch foi quem nos sugeriu o tema, né? High-tech humano, os desafios que o direito do trabalho enfrentará pós-pandemia. E essa é uma área muito interessante, ela transita pelo transhumanismo, né? Ela nos indaga sobre, especialmente, os impactos da automação e da robótica no cenário laboral, mas também nas transformações via outras tecnologias que, porventura, o trabalho e o trabalhador possam sofrer. A gente amplia bastante essa conversa para chegar, inclusive, às circunstâncias em que o trabalhador possa ter seu desempenho laboral melhorado a partir de uma política de medicina ocupacional medicamentosa. E não podemos ignorar que medicamento é tecnologia, né? Então, esse espectro da tecnologia é bastante amplo e a conversa de hoje, então, é uma conversa que abre uma série de questionamentos, uma série de autoindagações, inclusive morais, éticas, né, sobre o futuro do trabalho e o que, enquanto juristas, nós precisaremos preparar em termos de habilidade para acompanharmos tudo isso. Guilherme, tu já és do nosso grupo de pesquisa, és um de nossos líderes de eixo, né, especialmente o eixo de relações internacionais do Projeto Rede está sob teu comando. Então, eu não preciso nem dizer que tu és bem-vindo, tu já és da casa, né? Mas para nós é sempre uma satisfação muito grande te ouvir. Sei que tu preparas de uma maneira quase obsessiva as tuas falas, então nós vamos usufruir muito, porque tu trazes muitos dados, detalhes, materiais, fontes, e para nós, enquanto pesquisadores, isso é essencial. Então, te sinto abraçado virtualmente, né? E vou te passar a palavra já para tu começares a tua exposição. Logo após a tua exposição, conforme nós combinamos, tu vais deixar um tempinho, né, para que o pessoal possa fazer algum tipo de pergunta, enfim, alguma consideração, ok? Perfeito. Então, a palavra é tua. Bom, muito obrigado. Só antes de começar aqui, Denise, tem alguns colegas aqui que estão informando que estão tentando entrar, mas dá uma mensagem de que o anfitrião está em outra reunião. A Janete tentou entrar aqui também, mandando um aviso. Bom dia, pessoal. Aqui é a Marilyn. Quando eu fui entrar também deu isso, aí eu entrei pelo link, o último que a professora Denise enviou. Eu acho que ele abriu uma nova reunião. Eu acho que dá para informar isso lá no grupo. Então vamos colocar aqui. Mandei aqui também para ela e vi que a prof botou aqui no grupo também. Eu não sei, Denise, se tu quer dar uns 2 minutinhos só de o pessoal tentar entrar novamente. Está sem áudio. Só para eu mandar aqui também. Tá.
Perfeito. Para os demais interessados, acho que a gente não pode começar e queimar assim a... Tô colocando aqui para todos. Mas, em princípio, me parece ser o mesmo link. Eu olhei, a terminação dele é o mesmo do que está no cartaz. Enfim. Ó, o Alisson está entrando. Tá. Acho que agora todos já estão avisados. Acho que na medida do possível o pessoal vai Ingressando, entrando, né? É só a Luciane tá te mandando uma mensagem ali no grupo. Ah, tá. Mandou um que bom. Perfeito. Ok. Acho que ela vai tentar se logar também. Isso. Tá. Bom, pessoal, bom dia, então. Mais uma vez, professora Denise, obrigado pelo convite, né, de estarmos aqui hoje no grupo, né, entre nós. Esse semestre foi um semestre bastante atípico, né? Nem sempre a gente conseguiu estar juntos online nos mesmos horários, né? Mas de uma certa forma conseguimos conviver bastante, né? Porque fizemos várias bancas, né? A banca da Manu, a banca do Fernando, a banca da Carol, né? E aí, querendo ou não, né? Mais alguns outros projetos também que estamos aí tocando em conjunto. E aí a gente, ao mesmo tempo em que estamos distantes, mas também permanecemos próximos uns dos outros, né? E essa nada melhor do que um grupo que trabalha com tecnologia ter uma reunião tecnológica, né? Exato. Embora às vezes, né, a tecnologia também nos traia, né? Porque não são poucas, né? Raras as vezes em que a gente acaba tendo aí algum problema, né, de conexão, de um compartilhamento, enfim, mas isso também faz parte daquilo que a gente tem chamado, né, desse novo normal aí que as pessoas tanto falam. Né? Mas o nosso foco hoje é a gente tentar entender o seguinte. Bom, antes da pandemia começar, antes disso tudo acontecer, a gente vinha até mesmo moldando as nossas pesquisas, né, a uma espécie de, bom, agora nós temos um futuro do trabalho que está chegando, esse futuro que não é mais presencial, os trabalhos por plataformas, os trabalhos por aplicativos são uma realidade inescapável, a gente não consegue mais se desprender dessa realidade tecnológica, porque essa forma de consumo de produtos e serviços vai gerar uma demanda de trabalhadores que me forneçam esses serviços, esses produtos que eu quero consumir. Né? Então a gente vinha aí, falamos muito sobre Uber, sobre Rapidez, sobre a Globo, sobre iFood, enfim, né? Várias plataformas, né? E aí veio uma pandemia. Né? Veio a pandemia e ela nos colocou uma espécie de pergunta, né? Afinal de contas, no momento em que eu preciso estar em isolamento, no momento em que muitas empresas cessam as suas atividades, suspendem as suas atividades, como fica essa realidade do trabalhador, né, dentro de um contexto de um país, assim como todos, né, não estava preparado para enfrentar isso. Né? Uma situação que foi surpreendente na nossa vida, né? E a gente, de modo algum, pode dizer que algum país tinha uma política pública prévia de preparação a uma eventual pandemia, endemia, né? E então é claro que todos nós fomos pegos de surpresa. A grande questão o Brasil deu algumas respostas. Né? Nós tivemos aqui a edição de pelo menos 5, 6 medidas provisórias, né, que de uma certa forma dialogam com o direito do trabalho, a MP 936, que já foi convertida na Lei 14.020, né, que foi editada essa semana, e a medida provisória 944, que trata da questão do financiamento bancário, né, empréstimos para custeio de folha de pagamento. Né? Bom, de uma certa forma, estas medidas, elas protegem algumas pessoas, mas elas deixam outras desamparadas. Ao mesmo tempo, a gente vive uma situação em que nós não sabemos quando isso vai terminar.
quando voltaremos. E o que nós vamos encontrar quando nós voltaremos? Tá? Isso vai fazer surgir para nós não apenas a necessidade de entender o trabalho como high-tech humano, high-tech ou humano, nem high-tech nem humano, mas a proposição daquilo que eu vou dizer assim, não sei se essa é uma terminologia que talvez já exista num outro contexto, mas nós vamos ter que criar uma espécie de ética do trabalho. O que significa esse novo código, vamos dizer assim, né, que vai nos encontrar quando nós retornarmos para as nossas atividades laborais? Porque os nossos anseios também passam a mudar com o fim da pandemia. Talvez esse seja o primeiro momento em que nós, de verdade, estejamos mais atentos ao quê? À necessidade de trabalho com garantias. A gente fala muito do trabalho com vínculo, né, dessa transição de emprego para trabalho, e a gente voltou agora a enxergar essa necessidade de um trabalho com garantias, né? E aí nós vamos ter também, circundando tudo isso, a figura da tecnologia, porque as situações como home office e teletrabalho vieram para ficar, né? Um jargão aí que a gente fala, né? Vieram para ficar, né? Então nós teremos também uma espécie de ética do trabalho digital, né? Nós não vamos poder entender que essa nova conformação do trabalho, do teletrabalho, seja uma espécie de carta branca, né, que autorize qualquer coisa. Da mesma forma, ela não é um ferrolho em que eu não posso nada, porque senão isso está me atingindo de alguma forma. Né? Como que vai se dar essa nossa relação entre as pessoas se nós vamos nos tornar sujeitos dessa nossa relação, ou se nós vamos permanecer objetificados pela relação de trabalho, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Para isso, nós vamos assistir um pequeno vídeo que trata de uma forma um pouco sombria, até de determinadas formas, o que significa mesmo o trabalho, o emprego. A professora Denise está controlando para nós ali o compartilhamento de tela, ela vai compartilhar que a gente possa assistir juntos.
Se a gente for prestar atenção, vocês viram, né, que esse é esse curta, ele até ganhou vários prêmios, se não me engano, na Argentina. Eu acho que ele é um curta argentino, agora não me recordo a de produção. Mas se a gente for prestar atenção em alguns detalhes, né, por exemplo, né, o relógio, o horário que ele acorda, né, 7h15, né, que é o horário em que praticamente aí uma grande maioria de pessoas acorda trabalhar, né, e uma espécie de questão de que ele não esboça nunca nenhuma reação em nenhum momento do desenho, né, e quando o filme vai se desenvolvendo, a gente olha ele até de uma certa forma desconfiada, né? Como assim, né? Porque a sua família serve de mesa, de objeto, tudo, né? Parece que ele, na verdade, né, é um explorador de trabalho, né? E aí vem a cena final em que ele ajeita essa gravata, deita no chão e, na verdade, né, ele é o capacho, né? Ele é o tapete de alguém, né? Esse é o trabalho, né, dele. E aí a gente pensa, né? A gente também faz isso, né? Nós também somos feitos disso e nós também, né, fazemos isso muitas vezes, né? Eu vou ler aqui uma citação aqui para vocês que parece calhar muito bem com esse tempo que a gente está vivendo agora. Diz assim, né? Pareceu-me que nesses tempos de incertezas, em que o passado se esquiva e o futuro é indeterminado, seria preciso mobilizar a nossa memória para tentar compreender o presente. Não há dúvida de que os grandes afrescos, assim como os grandes sistemas, não estão mais em moda. Mas será possível evitar uma grande volta quando se quer aprender a especificidade do que acontece nunca? Por exemplo, a situação atual é marcada por uma comoção que recentemente afetou a condição salarial, o desemprego em massa e a instabilidade das situações de trabalho. A inadequação dos sistemas clássicos de proteção para dar cobertura a estas condições, a multiplicação de indivíduos que ocupam na sociedade uma posição de supranumerários, inempregáveis, inempregados ou empregados de um modo precário, intermitente. De agora em diante, para muitos, o futuro é marcado pelo selo do aleatório. Se esse parágrafo começasse qualquer texto em que a gente acessasse hoje para ler, a gente diria, perfeito, né? Essa é o primeiro parágrafo da introdução de 1995, a obra do Robert Castell, As Metamorfoses da Questão Social, uma crônica do salário. Está absolutamente, 25 anos depois, em total consonância com esse momento que a gente está vivendo. Desde a década de 90 a gente fala de um futuro high-tech para o trabalho. Nos parece que ele não chegou. Ou se ele chegou de uma forma ainda nebulosa, talvez em muitos sentidos. Quando a pandemia chegou no Brasil, nós tivemos como primeira resposta, vamos dizer assim, mais concreta aos contratos de trabalho, a edição da medida provisória 927. Estabeleceu uma série de proposições para que empregados e empregadores pudessem colocar a manutenção dos seus contratos de trabalho, das suas relações de trabalho, sem maiores prejuízos ao emprego. Então, foi possibilitado o teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, diferimento do fundo de garantia, bônus salarial, entre outras questões que a gente já várias vezes debateu aqui. Essa medida ela rapidamente se mostrou insuficiente porque ela veio num contexto em que as atividades ainda não estavam suspensas pela pandemia,
Mas 2 semanas depois nós tivemos aquele cenário de fechar os lugares, fechar as atividades para contenção, né, isolamento social. Vem a medida provisória 936, hoje lei 14.020 de 2020, que propõe, né, redução salarial com redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Né? Nós vamos pegar as medidas provisórias 927 e 936 e olharmos para elas, nós vamos ver o seguinte: elas protegem emprego. Porque as pessoas que estão submetidas ao regime da 927 e da 936 são pessoas empregadas, um vínculo, emprego, e não uma simples relação de trabalho. Tá? Portanto, se nós formos olhar os dados de empregabilidade no Brasil, a gente vê que justamente nesse período, nesse primeiro trimestre do ano, né, agora já encaminhando para o segundo trimestre, fechando esse primeiro semestre, né, nós nunca tivemos tantas pessoas desempregadas. Hoje nós temos mais de 50% da população brasileira que não tem emprego ou trabalho. Nós estamos criando uma massa de pessoas que estão absolutamente fora do sistema de proteção, porque elas não estão migrando do formal para o informal, elas estão migrando do formal e do informal para o nada. Isso faz com que hoje no Brasil nós tenhamos, né, mais de 7 milhões de desalentados, de pessoas que efetivamente desistiram de procurar um emprego. Isso vem muito porque nós temos que olhar um lado antes da pandemia. Né? O lado antes da pandemia nos colocava essa ideia de síndrome de patrão, né? De ser empreendedor, de ser o dono do seu negócio. Né? E aí vem a pandemia, ela demonstra que, só um pouquinho, ninguém ali é dono do seu negócio. Né? A medida provisória 927 e 936 não alcança, por exemplo, os nossos trabalhadores de aplicativos, e aqui cumprimento a professora Luciane Barzotto, que acaba de entrar também na nossa reunião e que também já teve a oportunidade de discutir conosco esse tema, no sentido de que nós não criamos no Brasil nenhuma política pública de colocação das pessoas do trabalho informal dentro dos benefícios que foram criados para o enfrentamento da pandemia. Porque a 927 não abrange os trabalhadores de aplicativos, a 936 não abrange os trabalhadores de aplicativos, a 944 não abrange trabalhadores empresários, né? Porque a ideia de eu sou o meu empresário, eu sou o meu dono, eu sequer consigo alcançar a linha de crédito que foi estabelecida pela MP 944, né? E muitas micro e pequenas empresas também não conseguem porque não cumprem o critério mínimo de faturamento que precisa ter para conseguir essa linha de crédito do BNDES. E aí nós temos o quê? Pessoas que falsamente foram protegidas pela 927, pela 936, porque lá onde eu tinha que proteger emprego efetivamente colocando linhas especiais de crédito para empresas para que pudessem pagar salários, as empresas não chegam. A empresa não chega, o trabalhador também não chega. E perde o emprego. E aí, justamente, a gente consegue observar um dado que demonstra que as medidas adotadas pelo Brasil, elas não são eficazes no combate à questão de desemprego na pandemia. Para vocês terem uma noção, eu fui olhar isso agora antes de fazer a nossa palestra, né? Nós estamos hoje, 10 de julho, com 56.725 processos tramitando no Brasil com temáticas relacionadas ao coronavírus. Desses 56 mil processos, 2.728 são ações coletivas, 53.997 são ações individuais. Estão até o presente momento movimentando 3,56 bilhões de reais na Justiça do Trabalho. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 5.824 ações. Os temas principais dessas ações são Covid-19, né, o código que o próprio PJE criou para que se pudesse colocar, né, as ações. Mas vejam os pedidos: aviso prévio, multa de 40%, levantamento e liberação do fundo de garantia,
multa do 477, férias, multa do 467, 13º proporcional. Ou seja, nós não estamos discutindo nas ações judiciais mecanismos da MP 927 ou da 936. Nós estamos discutindo verbas rescisórias, ou seja, as pessoas estão sim perdendo emprego, porque as medidas provisórias não estão conseguindo manter empregabilidade no Brasil, para a gente usar então aqui a expressão, né, muito bem cunhada pela Denise, né, de empregabilidade, trabalhabilidade, né, nós não estamos mantendo empregabilidade no Brasil. Né? Um PIB que já retraiu no primeiro trimestre 1,5%, em projeção de 4,7% até o final do ano pelo governo, e o Banco Goldman já estipulou, já previu, né, que a nossa retração no Brasil deve chegar a 7,7% até o final do ano. Ou seja, nós estamos de fato criando sim aquilo que o Robert Castell nos fala, uma massa de pessoas inempregáveis, porque nós não teremos, talvez, empregos para todas essas pessoas na volta, porque na volta nós não voltaremos para os mesmos lugares em que nós saímos. Petrobras, Banco do Brasil, escritórios já publicizaram que não retornarão para atividades presenciais pós-pandemia, porque estão aqui utilizando isso como uma forma de lucratividade, né? Economia para essas empresas. Nesse círculo todo, nós temos o quê? Pessoas que não estão, aliás, perdendo o seu emprego, pessoas que sequer acessam esses benefícios, que são justamente os nossos trabalhadores de aplicativos. Né? Nós tivemos aqui no Brasil, então, a primeira vez, né, agora, início do mês de julho, uma espécie de renascimento de movimento coletivo, os chamados entregadores antifascistas, e a gente entende por luta de classe, recomeço daquilo que a gente pode falar de sindicalismo tecnológico, sindicalismo virtual, né? O Gilberto hoje não pode estar aqui conosco, né? E até mesmo a chamada greve ambiental, né? Essa ideia que nós vamos ter de cada vez mais voltar a lutar por condições de trabalho, ainda que eu não tenha vínculo. Porque vejam, a luta desses trabalhadores de aplicativos não é para reconhecer vínculo. A luta deles é condições melhores de trabalho. Então, isso também renasce o próprio significado do movimento coletivo, né? E vai até colocar em xeque aquilo que a gente chama de hustle culture, né? Que é uma ideia que vem muito proveniente lá do Vale do Silício, né? da Google e das empresas tecnológicas, que é essa ideia de graças a Deus é segunda. Né? Aqui no Brasil, a gente tem o hashtag Sextou. Né? Hoje, inclusive, é o dia dessa hashtag. Né? E lá nas empresas do Vale do Silício, a hashtag mais compartilhada é Thanks God it's Monday. Né? Obrigado, Deus é segunda. Por quê? Porque se criou essa ideia de que se eu trabalho num lugar que tem bichinho, que tem ping-pong, que tem cerveja, que tem escorregador, que tem piscina de bolinha, que a parede é colorida, que eu posso rabiscar, que eu posso dormir, né? Isso é o legal. E aí a gente começa a criar uma cultura de estar o tempo todo no meu local de trabalho é o correto. Né? E aí vem a pandemia e diz, não, que agora eu não estou mais lá. Não é isso que é teletrabalho, porque o teletrabalho que a gente está falando na pandemia não é o teletrabalho de eu pegar o meu computador, ir para o shopping, ir para um café, ir para um telecentro, ir no parque, ir na casa de alguém e ficar trabalhando. É um teletrabalho exclusivamente em casa. Isso muda o meu próprio sentido de lugar de trabalho ou de não lugar de trabalho, né, como fala Marc Augé, né, na sua obra dos não lugares. Né? Isso é o que passa a determinar esse futuro do trabalho. Eu vou querer um teletrabalho que seja o tempo todo em casa, ao contrário daquele sentido do que realmente seria o teletrabalho? Pois bem, dentro dessas empresas de aplicativos e pautado muito por essa luta dos entregadores antifascistas,
né? O que nós tivemos aqui? Né? Março de 2020, 39 mortes de motoboys em São Paulo. Março de 2019, 21 mortes. Março de 2018, 20 mortes. Ou seja, nós duplicamos em um ano as mortes de motoboys no maior centro empresarial trabalhista do Brasil, é São Paulo. E aí eu fui pesquisar o que essas empresas de aplicativos período. Porque se eles não acessam a 927, não acessam a 936, não acessam a 944 e não acessam o auxílio emergencial, porque eles não preenchem os critérios do decreto que regulamenta o auxílio emergencial, porque muitos não são constituídos como MEIs, ou os que são constituídos como MEIs não estão recolhendo INSS. Se não está recolhendo INSS, não acessa o auxílio emergencial, ou seja, ficaram completamente à margem de qualquer proteção das medidas que foram adotadas no Brasil. Nós tivemos até um projeto de lei, o projeto de lei 873 de 2020, que visava colocar expressamente os trabalhadores de aplicativos e outras categorias para recebimento do auxílio emergencial de R$600. Esse projeto de lei foi vetado, né? Ou seja, nós não tivemos, né, uma vontade política, né, vamos ter que colocar aqui, né, de efetiva proteção de categorias informais e que são, inclusive, né, como é que eu posso dizer, não é influenciadas, mas são incentivadas, inclusive, a política econômica que nós temos hoje a existirem, porque hoje o maior incentivo é seja empreendedor, seja empresário, seja dono do seu negócio. As pessoas foram atender esse chamado, foram virar donas dos seus negócios e na hora em que elas precisaram de uma contraprestação, essa contraprestação não veio, né? E aí, então, cada uma dessas empresas de tecnologia, como são chamados os aplicativos, criou uma espécie de benefício. Vou usar aqui o exemplo mais comum, que é o da Uber, porque foi a que efetivamente trouxe realmente maior informação sobre o que estava fazendo, né? A Uber, por exemplo, estipulou reembolso de álcool gel, reembolso de produtos de limpeza, reembolso de máscara, reembolso de luvas, né? Retirou da plataforma da Uber Eats eventuais restaurantes que tenham tido aviso de contaminação, né? Estabeleceu a possibilidade de um auxílio financeiro de 14 dias para os seus entregadores ou motoristas que estivessem contaminados ou com necessidade de isolamento. Estipulou uma possibilidade de uma vez por mês, os motoristas de Uber fazerem uma desinfecção gratuita dos seus veículos ou mochilas e estabeleceu também um kit protetor, né, que caso o trabalhador do aplicativo opte por esse kit protetor, ele daí não tem direito ao reembolso de álcool gel e luvas, né? E estabeleceu também aqui uma instalação de divisória de proteção, mas mediante pagamento, né? E aí o pagamento se dá como? Quanto mais corridas eu tenho, mais barato é para instalar. Ou seja, high-tech humano, não, gamificado. O jogo do trabalho. O trabalho hoje ele é um jogo. O trabalho de aplicativos ele é um game. Quanto mais pontos eu faço, mais rápido eu passo de fase, melhor é a minha vantagem na próxima fase. Quanto mais corridas eu tenho, mais barato custa a instalação da divisória. Só que para eu fazer mais corridas, eu tenho mais exposição. E para eu fazer mais corridas, mais gente vai dentro do meu carro. Vai mais gente num período de isolamento? Não. E quanto mais gente, mais risco eu estou me colocando. E se eu estou me expondo ao risco, eu sequer consigo até mesmo entrar lá na ADI do Supremo que negou vigência ao artigo 29 para tratar a Covid como doença ocupacional, sequer nisso eles conseguem entrar. Ou seja, se hoje um trabalhador de aplicativo se contamina por Covid, ele não tem nem proteção da MP 927, nem da 936, nem auxílio emergencial e nem da sua própria empresa de tecnologia. Ou seja, são pessoas que ficam com nada, absolutamente nada para se protegerem dessas medidas. Né? Então, hoje, além de criarmos uma massa de inempregáveis, nós estamos criando uma massa de invisibilidade de trabalhadores. Nós estamos criando trabalhadores fantasmas, trabalhadores invisíveis, que simplesmente se colocam à margem daquilo que a gente fala, daquilo que a gente estuda, porque nós não estamos enxergando eles dentro dos índices que a gente estuda.
né? Claro, né, que nem tudo também é tão negativo, né? Vou tentar dar algumas notícias também mais positivas aqui, né? Por exemplo, a Ambev criou uma política de cuidado de saúde mental dos seus trabalhadores, tá? E como é que funciona isso, tá? A Ambev está oferecendo instruções sobre trabalhar em home office, além de lives com personal trainer, boletins informativos sobre a pandemia, plataforma de cursos online com yoga e meditação. Eles também criaram um canal, o canal Gente 360, uma plataforma estruturada para suporte jurídico, financeiro, de apoio psicológico para 100% dos seus funcionários. Tá? Também, 2 vezes por semana, a Ambev faz um monitoramento da saúde física e saúde mental dos seus trabalhadores. E agora eles estão começando a estudar com os seus empregados o planejamento da volta, é o que eles estão chamando de fase 4, é a questão do estresse pós-traumático. Como é que vai se dar essa volta e como é que vai se dar a volta dos trabalhadores que perderam parentes em função da Covid. Então, temos aqui essa primeira medida. Também nós temos uma startup que é eu não sei como é que se diz, mas eu acho que é Xerpa, porque Xerpa, deve ser alguma coisa, Xerpay, Xerpay, deve ser Xerpay. Eles vão criar uma categorização de teletrabalho que vão ser 3 planos. Um plano de home office permanente, um plano de home office parcial ou nenhum. E aí os trabalhadores vão poder decidir a qual plano eles querem aderir. Eles já fizeram uma primeira pesquisa e na primeira pesquisa 77% dos 100 funcionários, ou seja, uma startup, né, são poucas pessoas, então 100% dos 100 funcionários, 77 responderam que gostariam de continuar trabalhando remotamente quando o isolamento social acabar. E 33%, né, então 33 trabalhadores não se mostraram favoráveis ao home office permanente, né? E aí, mesmo assim, né, a empresa se preocupou com esses trabalhadores, né, e criando então outras faixas de escolha para um teletrabalho parcial ou então até mesmo não fazerem teletrabalho, né? A questão a gente tem visto muitas pessoas dizendo, né, o teletrabalho veio para ficar, isso vai mudar. Cuidado, a medida provisória 927, ela estabeleceu isso como uma medida provisória, né, para esse período, flexibilizando várias regras da própria CLT nisso. Não é simplesmente acabou a pandemia e a gente continua para sempre, porque a CLT está ali e ela tem regras que precisam ser respeitadas para que uma pessoa passe do trabalho presencial para o teletrabalho. Essas regras não estão a contento, porque mesmo quando terminar a pandemia, quem continuar em teletrabalho continuando à margem da MP 927, porque ela vai terminar, e vai continuar à margem do que está na CLT. Ou seja, a gente também vai ter que ter uma nova configuração legislativa, normativa, para estabelecer como é que esse teletrabalho vai se dar no futuro. Por isso que eu retorno à ideia de que, na verdade, nós temos que pensar em uma ética do trabalho digital, né, para esse nosso futuro. Tá? E aí eu vou terminar de novo com mais uma citação do Robert Castell, né, quando ele trata de algumas condições que nós precisamos, né, observar para uma melhor, vamos dizer assim, colocação do indivíduo dentro de uma estrutura trabalhista. Eu vou ler a 5ª condição. Tá? Vejam de novo, né, um texto de 25 anos atrás. A inscrição de um direito do trabalho que reconhece o trabalhador, e aqui a gente até pode discutir se trabalhador, estamos falando de trabalhador lato, trabalhador, empregado, ou se vamos realmente entender trabalhador como aquele sem vínculo, né? Como que a gente pode reler isso hoje, né? A inscrição em um direito do trabalho que reconhece o trabalhador como membro de um coletivo dotado de um estatuto social, além da dimensão puramente individual do contrato de trabalho. Hoje, 10 de julho, nem high-tech, nem humano. Nós estamos apenas sobrevivendo. Muito obrigado, professora Denise. Vou colocar aqui, então, à disposição para quem quiser participar conosco.
Muito bem, se pudéssemos e estivéssemos presenciais, aplaudiríamos com certeza. Muito obrigada, Guilherme, pelas tuas palavras, pela enxurrada de informações que tu nos trouxeste. Acho que é importante a gente pontuar assim que a academia ela traz esse tipo de oportunidade de reflexão sobre diversas dimensões e prismas, né, de um mesmo assunto, de um mesmo instituto. Estamos falando aqui de trabalho tecnológico, trabalho futuro do humano, né? Mais ou menos nessa linha. E antes de passar a palavra, eu gostaria de ouvi-los, né? Quem está conosco e quiser fazer alguma consideração ou pergunta, por favor, será só abrir o microfone e falar. Mas eu quero destacar alguns pontos muito importantes dessa fala do professor Guilherme, porque me parece que a gente precisa deixá-los assim piscando. São coisas que a gente precisa pensar, parar e pensar, né? Primeiro, vontade política do Estado. Desde a década de 40 do século passado, a vontade política do Estado foi proteger o trabalho subordinado. Então, parece que agora nós estamos com um quadro fático diferente e que estamos protegendo a minoria, né? E isso não vai se reverter em termos de fato. A tendência é que as relações de trabalho subordinado ou sigam nesse patamar diminuído ou, por sinal, diminuam ainda mais, né? Quiçá extingam-se. Então, pensar na quebra do binarismo é muito importante, porque nós estamos tentando ainda explicar, do ponto de vista doutrinário, nas nossas pesquisas, ou resolver nos nossos processos os conflitos trabalhistas a partir do binarismo. Ou é empregado ou é autônomo, né? Se é empregado, todas as proteções, se é autônomo, vire-se, né? E a questão não é essa. Nós temos que olhar para a terceira via, enxergá-la e verificar que ali temos um autônomo vulnerável, né? Que sim, por vezes até quer ser autônomo, mas não perde a vulnerabilidade em função disso. E essa vulnerabilidade precisa ser atendida, precisa ser apoiada pela sociedade, mas primeiramente pelo Estado, né? Pareceu no início de todo esse movimento pandemia que as MPs viriam neste amparo, né? Daquele que é bem concretizado na figura do trabalhador de plataforma, é um autônomo vulnerável, né? Até que ponto nós conseguimos atender a essa necessidade, não sei, mas pelo menos nos fez pensar. Não a todos, mas nós que estamos aqui certamente estamos pensando. E o nosso dever é seguirmos falando e falando e falando sobre isso para que mais pessoas pensem sobre isso, né? Então, nós vamos precisar urgente de uma renovação do direito do trabalho no Brasil, né? Vamos precisar ampliar essa ideia. A CLT vai ter que se abrir. Ela tentou começar, a reforma trabalhista falou de autônomo dentro da CLT e alguns disseram que é absurdo, né? Porque a CLT fala de emprego. Mas ela é CLT, ela é consolidação das leis do trabalho, e não do trabalho subordinado, e não do emprego, né? Ela deveria efetivamente se abrir. O nosso arcabouço deveria se abrir. A gente estuda bastante direito comparado, e a gente já enxerga isso acontecendo. A Espanha já fala do trabalhador autônomo economicamente dependente, enxerga nele autonomia, mas enxerga nele dependência econômica e vulnerabilidade, né? E ali não encaixa ele forçosamente como empregado, tampouco deixa ele ao léu na condição de autônomo. Ele fica nesse meio termo que não é um limbo, é um meio termo. Ele tem características de cá, de lá, e nesse diferente ele é protegido, né? Está faltando aos trabalhistas esta consideração de que as relações estão mudando. Esta consideração, esta perspectiva aos advogados, estudiosos do direito de família já aconteceu há 40 ou 50 anos atrás. As famílias mudaram, as relações mudaram e não adiantava continuar tentando encaixar em casamento ou não casamento. Ao casamento, todas as proteções. Ao não casamento, bom, você que escolheu, né? E não é assim. Hoje a gente enxerga muitos arranjos relacionais, né?
e o Estado olhando para todos eles, né? Então, isso é um ponto de maturidade que a gente precisa chegar, né? Nós precisamos urgentemente amadurecer, né? E a tua fala, Guilherme, nos ajuda nesse sentido, porque para amadurecer a gente precisa pensar, analisar, refletir, né? Sobre a nossa vida individualmente, sobre a nossa vida em coletivo, né? Não podemos ficar só olhando para nós. E eu adorei o vídeo. Quero dizer que eu adorei e que vou roubar essa ideia aí para as minhas próximas falas, porque justamente me fez questionar não apenas as questões de subjugação, mas especialmente o trabalho. Que trabalho é esse, né? Esse sujeito, ele provavelmente, no meu imaginário, ele tinha um emprego de capacho, né? Ele acordava todo dia, blá, 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 assim como o outro tinha emprego de semáforo, né? E só que o semáforo, na sequência, é substituído por tecnologia e o capacho por alguma outra coisa. E são objetos. Peso... Exatamente. Que trabalho é este? Este trabalho deve ser substituído pela tecnologia, porque historicamente tecnologia e trabalho se relacionaram para isso. A tecnologia vem para otimizar o trabalho humano, para dar conforto. A ideia inicial é esta, né? Agora, se eu só sei ser capacho, talvez eu fique sem emprego e talvez eu fique sem trabalho. Se eu só sei ser semáforo, talvez eu fique sem emprego e talvez eu fique sem trabalho, né? Então, as políticas públicas são as primeiras que devem atender a esse tipo de situação, né? O Estado deve ter uma posição de governo, uma posição de Estado, né? Para olhar para esse cenário e auxiliar. Como é que vai auxiliar? Com políticas de empregabilidade? Talvez, mas se eu pensar em política de empregabilidade, o sujeito de semáforo passa alguma outra coisa de sinalizador de trânsito, né? Porque a gente está enxergando ele dentro de uma estrutura fechada, dentro de uma empresa, dentro de uma carreira, né? E a tendência é exatamente essa: o sujeito não vai mais poder ser semáforo, mesmo que seja a única coisa que ele sabe fazer. Ele vai ter que se reinventar, né? Essa reinvenção vai ser, talvez, para um novo emprego, né? Mas ele vai precisar se habilitar. E é ali, e te agradeço a referência, que a gente entra com a ideia da trabalhabilidade. Não basta ter política para empregabilidade, a gente precisa abrir o leque e pensar em trabalhabilidade, né? Dar todo um conjunto de estratégias, de ferramentas, de preparo, para que o sujeito possa andar nesse futuro incerto, complexo, ambíguo e todas aquelas características da pós-modernidade, né? Então, eu queria só te parabenizar, porque a tua fala fez brotar uma série de coisas e, com certeza, fala para grupo de pesquisa é importante por isso, porque ela faz brotar temas, preocupações, artigos, né? Falas, e isso só faz justificar esse espaço que a gente está ocupando hoje, né? Eu acho que o Fernando pediu para fazer uma pergunta. Foi o Fernando? Isso, está ali no chat, né? Abre o microfone aí, Fernando. Pode falar, claro. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Estamos te Sim. ouvindo. Primeiramente, desculpa ter chegado atrasado. O atraso permanece no virtual, infelizmente. Mas Sem problema. o pouco que eu vi, gostei bastante das ponderações do professor Guilherme. E a professora Denise agora fez uma colocação que muito se relacionou com o meu tema de dissertação e com o que eu tenho lido após isso, do advento tecnológico, né, do avanço das tecnologias, em razão e o impacto que isso tem no trabalho, né? Então a tecnologia vai substituindo, porque deve substituir algumas funções de trabalho. Mas muito disso, segundo pelo menos Léo Huberman, ele fala na História da Riqueza do Homem que existe a forma como o modelo capitalista ele é construído, ele provoca isso. Então, ele provoca esse advento da tecnologia para que então exista uma massa de pessoas que não tenham mais empregos de fato, né, não trabalho, para que daí se extraia mão de obra.
A gente falaria que para remoldar essas novas formas de trabalho, a gente chegaria a ir mais longe e verificar uma necessidade de repensar a própria forma do capitalismo, como ele é empregado, para além das crises que ele provoca, mas e não aqui falando em substituição, etc. Mas com todas as falhas é o modelo mais adequado, pelo menos, né? Até que surja algum que o aperfeiçoe. Mas nesse viés, a gente teria que também olhar para a forma como o capitalismo ele é adotado na sociedade? Quer falar primeiro, Denise? Fernando, eu absolutamente comungo da tua posição. Vou usar isso no exemplo justamente daquilo que tem pesquisado, que são os trabalhadores de aplicativos, né? Ali é o exemplo típico de como essa relação capital-trabalho ela precisa ser remodelada, e ela é o típico exemplo de como nós não fizemos isso também, né? E aqui vou aproveitar que a gente está com a Janete, com a Luciana aqui nos assistindo, porque são juízas, né? E comungam certamente de uma espécie de ideia de que o judiciário ele também precisa se abrir para algumas novas teorias, né? Porque o que a gente tem hoje? Vou pegar aqui o exemplo da decisão que nós tivemos esse ano pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, que julgou aí o recurso de revista que negou vínculo de emprego para motorista do Uber, porque dizendo que não tem subordinação, porque na verdade a pessoa liga quando quer, trabalha quando quer, 70% do valor da viagem fica com ela e só 30% é para a empresa, porque a Uber não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia e, portanto, não posso querer falar de proteção empregatícia. O judiciário também precisa ser provocado a uma nova compreensão dessa relação capital-trabalho. A gente olha as decisões e a gente está vendo que, infelizmente, o nosso Tribunal Superior do Trabalho ele está indo pelo caminho mais fácil da discussão, o caminho que a Denise falou. Ou eu sou empregado ou eu sou autônomo. É como se só existissem esses dois caminhos no Brasil, né? Dificuldade, claro, muitas pessoas não vão entrar com essas ações pleiteando vínculo, porque tem medo de perder, e é claro que com a questão de uma eventual condenação de insucumbência, não vão querer, né, correr esse risco. Né? Então, me parece que sim, há uma necessidade de a gente trabalhar, talvez, não sei como é que a gente vai chamar isso, de capitalismo flexível, capitalismo tecnológico, flexi-capital para te homenagear, já que tu fala de flexi-segurança, mas alguma coisa a gente vai ter que ter, né? De remodelação dessa ideia de capital e trabalho, talvez dentro daquela ideia do Friedman, do mundo é plano, dessa planificação das relações, do Thomas Piketty, mas acho pertinente a homenagem, ele botou no chat ali. Esse é o Fernando. Né? Mas, se a Paula tivesse aqui, ele ia pedir para a estagiária dele de docência fazer a pergunta, né? Exato. Mas eu penso que sim, que há uma necessidade de reconstrução dessa relação capital-trabalho que enxergue como a tecnologia muda os elementos do artigo 2º. É isso que a gente precisa entender, como advogados e como juízes também, como meio, porque todos somos atores de um processo, a parte, o advogado, o Ministério Público do Trabalho e o juiz. Vamos pegar isto, vamos pegar o artigo 2º e 3º e parar de ler nessa perspectiva tão literal, dogmática que a gente aprendeu, que a gente está fingindo que a gente dá decisões tecnológicas, mas a gente está, na verdade, que se eu pegar essa decisão do TST e abrir o livro do Mozart Vitor Russomano, se eu abrir o Orlando Gomes, está ali a fundamentação. Não está em nada contemporâneo. A decisão não traz nenhuma discussão, nenhuma reflexão, né, sobre essa remodelação das relações de trabalho. Né? Então, eu entendo que, sim, há uma necessidade de criar talvez uma nova categoria que a economia nos ajude a estudar junto, né, junto com o direito, né, e responda a essas demandas flexíveis, né, que se colocam daqui para frente, né, que tu coloca, né, o Yuri, né, que foi meu orientando e está fazendo parte aqui do grupo de pesquisa, também pesquisou no TCC e a gente está aí produzindo um artigo sobre isso, né, então
creio que essa provocação ela é acadêmica, mas ela também precisa chegar na vida real. Nós que somos aí advogados, juízes, todos aqui que estamos aqui somos atores, né, do poder judiciário, precisamos pensar um pouco mais sobre isso também. Muito bom. A professora Janete queria fazer uma consideração. Professora, basta abrir aí o microfone. Bom dia, tudo bem? Está me ouvindo? Bom dia. Tudo bem? Excelente reflexão para esta manhã de sexta-feira, ensolarada. Parabéns, professora Denise, por mais esta aula e pelo brilhantismo aí do Guilherme, né? Muito obrigada pelas considerações. Achei muito bom o texto, o filmezinho. Cheguei um pouquinho atrasada, porque o domínio da tecnologia ainda não me pertence, né? Mas eu estou melhorando, né? Estou fazendo uns cursos aí já tenho até uma mentora para me ajudar nesse negócio. Então, as coisas vão melhorar. Mas a consideração que eu queria fazer é a seguinte. Eu sou uma pessoa otimista. Os que me conhecem sabem. Tá difícil manter o otimismo nesse cenário todo, mas eu continuo tentando. O Guilherme deu o exemplo da Ambev, né? Dessa política de preservação da saúde, apoio psicológico para os empregados. Fantástico. Mas o que me preocupa é que há um grande número de empresas apontando para esta continuidade do trabalho em home office, né? Para depois da pandemia. E eu tenho visto várias manifestações de empresas nesse sentido. Banco do Brasil, a CVC, e vi também a manifestação da Petrobras, que falou, né, que os funcionários do setor administrativo, a ideia é de colocar todos em home office. O ponto fundamental é a economia de custos, obviamente, né? Olhar o lado humano já é algo muito avançado. Mas essa mesma Petrobras que anuncia isso, eu recebi ontem uma cópia de uma liminar de um juiz do Rio de Janeiro, numa ação civil pública, determinando um prazo para que a empresa fornecesse condições ergonômicas para que os empregados em casa pudessem fazer seu serviço, e determinou também que reembolsasse os custos adicionais que essas pessoas tiveram que fazer para poder se adaptar ao trabalho em home office, pacote de dados e tudo mais. Então, é bem preocupante isso, né? Porque não adianta colocar as pessoas em home office a um custo tão elevado que é a saúde do trabalhador. Tenho me preocupado muito com isso e gostei de ver essa decisão aqui, porque vai sobrar muito para o Poder Judiciário. E aí eu me lembrei, enquanto o Guilherme falava, de uma manifestação do ex-ministro Gelson, nosso professor de muitos de nós, que disse numa palestra, quando se comentava a reforma do Poder Judiciário, que ele ouvia falar de reforma da lei, reforma do Poder Judiciário, reforma da Previdência, reforma da Justiça do Trabalho, reforma da lei, mas que ele nunca ouviu falar de reforma dos juízes. E que os juízes, e ele, como na época ele já era ministro, como magistrado, ele tem toda a propriedade para nos dizer isso, né? De que o que nós precisamos é mudar a atitude. E isso vale para o juiz, para o advogado, para todos. Porque a lei, assim como a gente diz, lei não cria emprego, e essa é uma convicção que eu tenho, lei também não muda a realidade tão rapidamente. Então, precisa ter um trabalho de conscientização de todos os atores, como o Guilherme falou, para que realmente haja esse movimento no sentido de olhar para esses invisíveis, olhar para essas pessoas que estão sem nenhuma proteção num momento tão delicado como esse que nós estamos vivendo. Essa era a minha consideração. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho perfeita essa fala, Janete, porque assim, até o Cláudio tinha postado essa decisão ali no grupo e agora a Denise copiou aqui também para nós. Não apenas a questão ergonômica, não apenas a questão de internet, não apenas a questão de dados, mas
As doenças psicológicas também serão um efeito, e que isso também vai ser custeado pela empresa e pela Previdência. Porque a partir do momento em que eu estabelecer, por exemplo, um nexo de causalidade, um nexo técnico, eu vou poder, inclusive, por exemplo, considerar que se a pessoa que está em teletrabalho, ela começa a desenvolver depressão, ela começa a desenvolver algumas outras síndromes relacionadas à solidão, isso vai ser considerado como doença do trabalho, isso vai gerar, por exemplo, até mesmo estabilidade dessa pessoa, né? Então, nós vamos ter aí um aumento até do próprio custeio social dessas ações tomadas pelas empresas, né? É a iniciativa privada lutando, né, em cima de um custeio nosso, porque nós contribuímos para a Previdência, nós custeamos esse sistema do INSS, né, e que muito provavelmente vai ter que ser acessado em algum momento por essas pessoas, porque esses efeitos a gente nem sabe quando eles vão começar, né? Essa questão de prescrição de doenças psicológicas é uma super discussão que a jurisprudência sempre trouxe do momento do início de contagem, por exemplo. Oi? Eu quero só trazer um outro... Tem diversas visões aí que podem ser trabalhadas. Eu quero trazer uma preocupação que eu trago comigo desde, sei lá, desde que o Poder Judiciário, por exemplo, começou a usar o teletrabalho, o home office, né? E que começaram a sair as primeiras resoluções que regulamentavam o home office em determinados setores públicos, e casualmente o Poder Judiciário era o principal. E me chama a atenção isso, né? Essa decisão, cuja liminar a gente acabou de postar aí, a síntese dela, me parece que emprega uma lente diferente daquela lente que o judiciário usa para olhar para dentro de si mesmo. Porque até que ponto, e eu quero saber exatamente, né? Porque das pessoas que eu conheço, eu não ouvi nenhum desses servidores me dizendo que receberam cadeira, mesa, etc., etc., do seu tomador de serviço, né? E aí eu fico um pouco preocupada com isso, né? Porque me parece que há um distanciamento de realidade e até um jogo assim para talvez para a torcida, né? Eu queria até ouvir da própria Janete, da Luciane, de ti, Guilherme, qual é a consideração de vocês com relação a isso? As primeiras regulamentações de teletrabalho no serviço público traziam, inclusive, um dever de meta superior a quem estava em casa. Isso me soa a fala daquele CEO do Santander da semana passada ou retrasada, onde ele falou que, bom, já que as pessoas estão em casa e não estão tendo gasto com roupa, sapato, etc., dá para a gente negociar a redução de salário. Como assim? Né? Então, são coisas que precisam ser conjugadas, né? Não é porque lá é iniciativa privada, cá a gente está diante do mesmo trabalhador a quem toda a estrutura foi exigida em um determinado momento, né? E aí eu posso jogar as universidades federais que tocaram ensino online nesse tempo. Eu não sei de nenhum professor que recebeu computador, banda larga, não sei o quê, dos seus respectivos tomadores de serviço, né? Como é que vocês enxergam isso? Posso falar? Está aberto o meu microfone? Claro, está aberto. Denise, essa é uma preocupação que eu tenho também. Eu não sei como é que o TST está pensando isso, porque a nossa presidente, ela é muito realística e ela tem feito uma fala muito interessante, mas eu não ouvi dela ainda, a não ser elogios para os servidores que estão nessa linha de frente, porque sim, os servidores da Justiça do Trabalho nunca foram tão exigidos que nem nesse momento, né, de ter que se adaptar para fazer trabalho home office na sua totalidade, embora haja algumas críticas, mas a gente vê esse movimento, mas eu não vi essa fala de como isso é examinado dentro do próprio tribunal. Não sei, talvez a Luciane, que está na atividade, possa me trazer algum subsídio nisso, mas é uma preocupação que eu tenho, porque realmente
essa questão da produtividade maior está na resolução do CNJ, desde a primeira regulamentação, né? Vamos ouvir o que a Luciana... Tudo bom, Luciane? Vamos ver o que a Luciane tem para nos dizer aí. Abre o microfone, Lu. Tem que abrir o microfone, Luciane. Tá sem áudio. Ativar, tá? Aí, agora foi. Oi, queridos todos. É o seguinte, até lembram quando na posse da Olga, um pouco antes, uns minutos antes, eu tinha na Escola Judicial um evento. Lembra, Janete? Era justamente sobre teletrabalho. Eu lembro. Chegou com salgadinhos da festa, inclusive. Isso, e atrasada. E atrasada para variar, né? Mas, enfim, atrasada, mas assim, por esse motivo, porque era muito longe chegar no escritório de Gilberto e sair ali do justificadamente. Enfim. Aí é o seguinte, ali a gente se debatia, porque realmente, Janete, a primeira ideia do serviço... Vamos fazer uma separação no serviço público e no privado. No serviço público, se exigia até 30%, inicialmente, as primeiras resoluções, tanto do CNJ, depois do nosso tribunal, obviamente, seguindo, foram exigidos. Depois baixou para 10%. Depois, o que se sentia? Que, na verdade, deveria ser equiparado ao trabalho presencial. Então, não tem que exigir mais ou menos, porque tem aquilo que... sabe aquele traço clássico que a gente faz vantagens e desvantagens? Tu estar em casa, tu é interrompido, tu tem outras formas de interrupção, e tu tem outras necessidades e outros problemas que tu não tem no presencial. Então, se chegou à conclusão que, na verdade, a produtividade deveria ser a mesma e não se exigir mais, pelo menos isso no serviço público. Ocorre que acaba o servidor rendendo um pouco mais, né? Por óbvio, porque não tem o deslocamento, porque isso, se a internet funciona, em tese, poderia render mais. Então, se interpretou que não deveria se exigir mais, e sim o gestor tivesse esse olhar igualitário entre o presencial e o teletrabalho. Então, isso é um indicativo importante no setor público. Agora, veja bem, no setor privado, vamos pensar o seguinte, como estava bem, o Guilherme pontuou muito bem, a Denise também tem estudo. O problema é que esse teletrabalho emergencial que a gente fez, ele lançou muito mais os custos para o próprio empregado. Então, não acho também justo que se exija mais, que se exija jornada extra. Então, isso eu tenho ouvido falar e eu acho compatível com a nossa própria Constituição. Se a jornada é 8 horas, então o teletrabalhador que trabalha 8 horas. Agora, o problema sempre é como registrar nesse período de pandemia, como fazer esses registros. Isso aí é um outro problema. Mas a ideia é que, em tese, se trabalhe 8 horas, ou seja, tem o mesmo patamar também do trabalhador que está presencial. Então, eu diria isso, né? Acho que é difícil exigir maior produtividade, a não ser que, por exemplo, eu discutia com a Denise, dá para fazer banco de horas em teletrabalho? Dá para depois reduzir jornada e reduzir salário, né? Que era a MP 936. Enfim, tem todos esses problemas que ainda não estão totalmente solucionados, né? Eu, sinceramente, ainda não li como deveria, Janete, porque eu estava em audiência de manhã e de tarde, a lei 14.020, eu não sei como é que ficou isso, se ficou igual ou não, se bem que a 14.020 é da 936, né? É da 936. Eu não sei se ela fala alguma coisa do teletrabalho. E a MP 927 está para ser votada até o dia 19, de julho. Então, a gente não sabe como é que vai ficar. Eu não sei se ganhou algum acréscimo no Senado. Não, Luciane, não altera em relação ao teletrabalho. A única coisa que diz é que se a pessoa for migrada para o teletrabalho, ela deixa de ter os benefícios, o empregador, em relação aos benefícios da 936. É só isso que fala. O teletrabalho em si não fala nada, porque o teletrabalho está na 927, né? Vamos ver o que vem pela frente. Então, se ela não tem os benefícios, ela não pode reduzir salário e não pode reduzir jornada, é isso? É isso? Não, é como eu interpretei. Ele não... Para o teletrabalho, eu acho que não dá, né? No início, a gente poderia misturar. Lembra? A gente discutiu, poderia misturar... Eu sempre pensei que não.
pela essência do teletrabalho. Se o teletrabalho puro é aquele lá que se aloca no 62.3, que não pode controlar a jornada, que não pode não, do qual não se controla a jornada. Difícil, sim. Como é que eu vou fazer redução de carga horária, eu não sei o que, não dá. Então, me parece... Então, pelo jeito, a MP já veio dizer isso. Tá bem, acertaram isso, disseram claramente isso. Para mim, sim. Porque lembra, a Volia dizia o seguinte, pode aumentar a produtividade, daí diminui um pouco a produtividade e lança isso, não sei o quê. Enfim, a gente especulou muito, mas é melhor mesmo que a lei diga. Mas é uma dedução nossa, né? Não está expresso. Até vou ler aqui o artigo, espera um pouquinho. Olha, a Janete estudou mais que a gente. A 14020, eu li ela já e estou estudando pelo material da Volia também. Eu também basicamente, assim, que a maior mudança, acho que está assim, na questão daquela criação da nova faixa, né, salarial para poder ser por acordo individual a redução, né? A questão da gestante, né? Que aquilo ali foi uma coisa bem muito sui generis, né? Que primeiro, se for um caso, né, de uma gestante que tem aí o benefício da redução salarial, primeiro ela vai ter a estabilidade da gestante, quando terminar a estabilidade da gestante, começa a estabilidade da lei 14020, né? Elas não vão constantemente ser contadas, né? Elas vão ser contadas em separado, né? Isso eu achei uma coisa surpreendente dessa lei até. Luciane, Sim. No artigo 8º, parágrafo 4º, que trata da suspensão, é que eles falaram isso. Se durante o período de suspensão temporária do contrato o empregado mantiver as atividades, ainda que parcialmente ou for colocado em trabalho remoto ou à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária. Mas quando a lei trata das questões da redução da jornada e redução de salário, nem cogita disso. Da onde a gente pode perceber que ao teletrabalho não pode ser aplicada aquelas regras. É a conclusão que eu tirei. Estou concordando com a Denise nesse sentido. Acho que não dá pela própria... Ficará descaracterizada. É o parágrafo 4º, né, Janete? Ficará descaracterizada a suspensão. Isso, é isso aí. 4º do artigo 8º. Essa redação... Essa redação já estava no texto da medida provisória. Tá, não mudou. Tá, entendi. Muito bem. Mas então obrigada. Que bom, né? A gente discutir esses assuntos super importantes. Nossa, maravilhoso. Eu sou muito honrada de participar desse grupo de estudos, viu, Denise? Eu quero ingressar formalmente nesse grupo. A Luciane é a nossa aquisição do dia de hoje, Guilherme. Graças a Deus. Pediu ingresso. Não, porque eu tenho do CNPq, que está registrado, é o direito de fraternidade, mas eu preciso ter uma coisa trabalhista. É maravilhoso, eu entrei há pouco tempo, estou adorando. Que bom, que bom. E assim, não, é maravilhoso mesmo. E é o seguinte, porque assim, lá na URGS a gente tem prazo para os grupos, né? Então, às vezes, os grupos terminam o prazo e a gente fica sem grupo. E eu pensei, estou precisando formar um ali na URGS. Quer saber? Eu vou entrar no da Denise, que também conta. E é maravilhoso. E a gente já faz... Seja bem-vinda, né, Denise? Muito bom, tá? Integrante. Isso aí. Pessoal, então tá. 2020, quero saber se alguém tem mais alguma consideração. Só posso rapidamente que um minutinho que o Anderson fez uma pergunta, né? Se não há uma miopia do judiciário em relação a isso, em privilegiar a constituição formal da empresa como uma simples empresa de tecnologia e intermediação e contrapondo com o posicionamento social de marketing, que é claramente uma empresa de transporte, né? Eu diria que isso aqui é como usar óculos em época de pandemia e ter que sair para a rua com máscara, né? Tentou respirar, é horrível, né? Porque fica tudo embaçado, né? É justamente isso que acontece, né? A gente está com essa lente ainda justamente embaçada aqui, né? Não consegue realmente enxergar que não é... A gente tem uma decisão do nosso tribunal, que acho que foi não é o Rubens Klammer, como é que é o irmão dele que é do tribunal? Esqueci agora o nome dele. Que disse que justamente não existe vínculo, porque não é a empresa que é uma empregadora, a empresa é uma fornecedora de mão de obra que o trabalhador usa.
Ou seja, inverteu a relação de hipossuficiência, né? Colocou que é o empregado que usa a empresa e não a empresa que se usa, né, do empregado. Então isso é completamente, né, nebuloso e deturpado. Teria que mandar para nós a decisão, Guilherme, para a gente olhar. Teria que olhar, a gente teria Eu vou que ler a decisão, né? Eu vou tentar achar essa decisão de novo. E aí a Queridos, gente eu vou ter que sair. Materiais. Denise. Mas, Denise, Denise, eu queria muito, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, pelo convite, agradecer ao grupo, a todos que estiveram com a gente. Em nome do nosso grupo, né, desejar também feliz aniversário para a Laura, né, que hoje está de aniversário, então que vocês tenham aí uma ótima tarde de vocês juntos, né, para comemorar. Obrigada. E Felicidade. estaremos Obrigada, juntos aqui. Janete. Obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada, muito obrigada pela participação de todos, mas em especial do nosso palestrante. Eu sabia que o nosso encontro ia ser animado, porque a qualidade da fala é realmente sempre garantida. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada pelos desejos também para minha filha. Eu fico muito feliz que ela realmente tenha que alcance todos os sonhos dela e tenha muita felicidade e saúde. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Tchauzinho para vocês, um bom final de semana. Cuidem-se. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau.